Gostaria de desejar uma boa noite na paz do Senhor Jesus para todos que estarão ouvindo esta palavra. Esta palavra eu vou deixá-la para a meditação de todos que tiverem a oportunidade de estar ouvindo ela. E essa palavra ela coincide com o momento em que nós estamos vivendo. Acabei de chegar do velório do pastor José Rosa, que é um homem de Deus e que nos deixou o exemplo de vida cristã, de fidelidade. E eu estou citando justamente este momento porque a palavra que eu pedi para Deus, a direção, Deus me concedeu no Evangelho de João, no capítulo 11. Vou ler exatamente no versículo 23, alguns versículos somente, mas antes de ler esta palavra, enquanto os irmãos estão aí comparecendo, vou cantar o hino 371 da harpa cristã. Glória a Deus. Vou cantar sem acompanhamento por causa do horário, que não nos permite, não é? Então, quem conhecer este louvor, louve a Deus comigo, 371 da harpa cristã. Uma boa noite a todos vocês que estão comparecendo aí. Glória a Deus. Vou louvar a Deus. Breve vem o grande dia em que lutas findarão, todos males e agonias deste mundo cessarão. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor. Oh, que gozo estar com Cristo, escutando a sua voz. Eu almejo hoje isto e segui-lo sempre após. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor. Se Jesus Cristo é o meu guia, o caminho hei de trilhar. Quem assim em Deus confia, lá no céu há de chegar. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor. Glória a Jesus, aleluia, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Ao final desta live eu vou citar alguns nomes de alguns irmãos, alguns amados nossos que estão nos acompanhando, que estão entrando aí para ouvir a palavra de Deus nessa noite. A palavra de Deus se encontra aqui no Evangelho de João, no capítulo 11, glória a Deus, que fala sobre a ressurreição de Lázaro. Nós vemos que neste texto nos fala a respeito de uma família que Jesus tinha em uma aldeia de Betânia como os seus melhores amigos.
Dizem aí que hoje é o dia do amigo, né? O dia da amizade. E coincidentemente, esta palavra ela me foi pedida para que estivesse sendo gravada para ser transmitida num culto de irmãs, uma igreja da Zona Leste, né? Então, esta palavra que irá servir para esta igreja, ela irá servir também para você. Como eu estava falando, né? Estamos vivendo um dia de perda, estamos perdendo um dos pastores que foi uma grande bênção, particularmente na minha vida, na vida da minha família, porque conquistas importantes nós tivemos em nossas vidas quando nós estávamos ali no Ministério Jesus Libertador. Cada local que Deus tem nos levado, nós temos tido algo de crescimento, algo que nos é concedido por Deus. E durante esses 10 anos que eu congreguei ali, foi uma bênção para a minha vida. Então, hoje nós estivemos ali no velório do nosso irmão pastor José Rosa. Segundo o que o pastor Célio esteve falando, né, durante essa trajetória toda que o nosso pastor José Rosa ele teve na presença de Deus, segundo o levantamento que foi feito, ele chegou a batizar mais de 1000 pessoas durante esse tempo todinho, né? Então foi uma pessoa que tinha este dom de evangelizar, de pregar a palavra do Senhor, e o poder de Deus se manifestava através da vida dele, almas eram ganhas para o reino de Deus. E nós vemos aqui, como eu estava falando, hoje é dia do amigo, eu desejo feliz dia do amigo aí para todos que estão entrando aí, que fazem parte dos nossos amigos, irmã Silvanete, Luana Souza também, que esteve lá presente esta noite. Glória a Deus, irmã Inês Carolina, Renata Paula Nascimento. E gostaria de falar sobre este texto que vai servir de edificação para todos nós neste dia. Como eu estava falando, Lázaro e sua família eram um dos melhores amigos de Jesus. Jesus ele gostava de frequentar, quando ele estava ali por perto da aldeia de Betânia, ele frequentava a casa de Marta, de Maria, de Lázaro. Lázaro ele era muito querido de Jesus. Nós vemos aqui uma situação relatada em João 11, que ele se encontrou enfermo. E um comunicado foi enviado a Jesus. Jesus não estava ali na aldeia, mas foi enviada a ele uma comunicação, um recado, uma mensagem que foi transmitida pelas suas irmãs, que Lázaro, a quem Jesus amava, estava enfermo, se encontrava enfermo. E não era de uma enfermidade que não trazia preocupação. Por exemplo, vamos fazer uma comparação, né? Nos dias de hoje, uma gripezinha, um resfriado. Pai do Senhor, irmã Laís Vitória, glória a Jesus. Nós vemos aqui que era uma enfermidade grave. Era uma enfermidade que estava trazendo preocupação para a vida de Marta e de Maria. Jesus, quando ele ouviu este recado, ele sabia que a enfermidade era uma enfermidade que levaria Lázaro a óbito. Mas ele preferiu não sair de onde ele estava, porque ele sabia que o que Deus ia fazer ali através daquela situação ia ser grandioso, ia ser algo inédito. Nós vemos aqui que Jesus, recebendo aquele comunicado, ele disse para os seus discípulos: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então, Jesus, falando de si próprio, ele falou: o Filho de Deus, que no caso era ele, seria glorificado através do que ia acontecer na vida de Lázaro.
E interessante, ele falou que a enfermidade não era para a morte. E Jesus amava a Marta, amava a Maria, amava Lázaro. E ficou 2 dias no lugar aonde ele estava, ainda 2 dias no lugar aonde ele estava, após ele ter recebido aquele comunicado sobre a enfermidade de Lázaro. E nós vemos aqui nas Escrituras Sagradas que Jesus, ele ficou ali dando tempo ao tempo, né? Esperando acontecer o que tinha que acontecer. E os judeus, eles estavam interessados em apedrejar Jesus. Os discípulos de Jesus, eles comunicaram a Jesus que a intenção de ele querer ir para a Judéia poderia ser um plano mal assim sucedido. Por quê? Porque havia na Judéia judeus querendo apedrejar Jesus por causa das palavras que Jesus falava. Então Jesus, ele continuando o papo ali com os discípulos, ele sentiu ali que Lázaro, já durante o tempo que ele ficou ali demorando, sem ir ao encontro de Lázaro, ele sentiu que Lázaro já tinha falecido. E ele, olhando para os seus discípulos, ele disse assim: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Quando Jesus ele disse que a enfermidade de Lázaro não era para a morte, parece uma contradição. Mas quando nós vemos o que vai acontecer depois, nós temos o esclarecimento do que Jesus estava falando. E ele comparou o falecimento de Lázaro, aquela enfermidade que veio sobre ele e o levou à morte. Nós vemos que ele comparou a esse estado de morte, de falecimento, a um sono, né? E ele fala assim: o nosso amigo agora dorme e vou despertá-lo do sono. Os seus discípulos, ouvindo isso, eles não tinham a ideia do que significava exatamente o que Jesus estava dizendo naquela hora. A paz do Senhor Jesus, irmã Andréia Emerick. Aí os seus discípulos, louvado seja Deus, ouvindo que Lázaro estava dormindo e Jesus ia lá despertá-lo, eles imaginaram que era um sono comum e falou: se ele está dormindo, então ele está a salvo, né? Está descansando do sofrimento, porque na hora que a pessoa, mesmo quando ela está enferma, se ela consegue entrar num estado de sonolência, se ela consegue dormir, pelo menos naquela carga horária que ela consegue dormir ali, ela fica isenta, ela fica um pouco afastada daquela sensação de dor, de sofrimento que ela está sentindo ali naquele momento em que ela está acordada, né? E Jesus ele tomou a decisão de finalmente ir ao encontro de Lázaro. Diz a palavra que Lázaro já fazia 4 dias que ele estava na sepultura. Quando Jesus tomou a decisão para ir ao encontro de Lázaro, ele estava há 4 dias na sepultura. E diz a palavra do Senhor que muitos judeus estavam ali consolando a Marta, consolando a Maria, dando os pêsames ali, palavras de conforto, procurando confortá-la, mesmo depois do sepultamento de Lázaro. E a palavra nos diz que Marta, quando ouviu que Jesus estava se aproximando lá, que ele já estava na aldeia, estava se aproximando da casa delas, a Marta, ela foi ao encontro do Senhor Jesus e falou: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. A esperança de Marta, ela conhecia o poder de Jesus, o poder de Deus, de uma forma limitada. Igual nós também, mesmo conhecendo as Escrituras Sagradas, nós não temos a ideia completa da plenitude do poder de Deus. Hoje nós vemos em parte, nós conseguimos ver parcialmente
de tudo aquilo que nós sabemos, conhecemos e ouvimos, conseguimos saber parcialmente do poder, da capacidade que tem o nosso Deus. E nós vemos aqui que Marta, ela continua a conversa dizendo, mas também agora eu sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Jesus, ouvindo esta declaração de Marta, de que tudo que ele pedisse a Deus, Deus ia conceder a ele, é claro que ela não imaginava que ele poderia ressuscitar a Lázaro após 4 dias morto. E Jesus, olhando para ela, para Marta, falou, eu sei, o teu irmão há de ressuscitar. Ela, ouvindo essa declaração, mesmo tendo dito antes que tudo quanto Jesus pedisse a Deus, Deus concederia, ela ouvindo esta declaração na consciência dela, é que se Jesus conseguisse chegar ali na casa dela, instantes antes do sepultamento de Lázaro, poderia haver uma ressurreição. Ela, diante dessa declaração, ela falou, eu sei, meu irmão, ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então nós vemos que a ressurreição, ela é pregada desde a época do Antigo Testamento. Se os irmãos estudarem o Antigo Testamento, livro de Daniel, outros profetas, se vocês buscarem a palavra ressurreição no dicionário, nas concordâncias bíblicas ou na internet, você vai ver que essa consciência de ressurreição, ela existe desde a época antes de Jesus. Não foi algo ensinado a partir de Jesus. Não é? A partir de Jesus houve um esclarecimento melhor sobre a ressurreição. E nós vemos que Jesus, diante da declaração de Marta, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quando ele estava falando que ele era a ressurreição e era a vida, ele estava dizendo a respeito não de uma vida que consiste somente aqui nessa terra, uma vida limitada, uma vida que você vai vivê-la até 80 anos, 70, tem pessoas que morrem prematuramente, tem pessoas que conseguem passar dos 100 anos. Ele não está falando desta vida limitada que nós temos na Terra, mas ele fala necessariamente de uma vida após essa vida, a vida eterna, não só a capacidade de trazer de volta à vida aquilo que já existia aqui na Terra, mas como também tornar a trazer do pó, né, aqueles que morreram, e de diversas formas, que é o que vai acontecer no dia do arrebatamento. A palavra de Deus, ela nos diz que diante do som da trombeta do arcanjo de Deus, os mortos, eles ressuscitarão, todos aqueles que morreram servindo a Deus, vivendo os mandamentos de Deus, com compromisso com Deus, que são filhos de Deus, de todas as gerações, desde a formação do homem até no dia do arrebatamento. Eles vão ressurgir. Pessoas que morreram queimadas, pessoas que morreram decapitadas, pessoas que morreram afogadas. Existem vários tipos de morte, né? De consequências que levam o ser humano à morte. Mas o mesmo Deus que teve a ideia de juntar um punhado de barro, de terra, de fazer um boneco ali sobre a terra, de barro, e soprar o fôlego de vida nas narinas deste boneco e fazer que ele vivesse, fosse o primeiro homem chamado Adão, este mesmo Deus, ele tem o poder de, diante da trombeta do arcanjo, que é uma categoria de anjo criada por ele, fazer tornar a vida aqueles que um dia existiram sobre esta terra.
Então, este som dessa trombeta do arcanjo vai ser poderoso, vai ser como um despertador. Vai ser tão poderoso porque vai ter poder de acordar e trazer à vida aqueles que já dormiram, e há milênios, e há séculos, anos, dias, meses. Não importa. O poder do Deus Criador de todas as coisas, ele é infinito. Como eu disse antes, nós conhecemos só parte dele. E quando nós lemos sobre arrebatamento e ressurreição, nós vemos que o poder dele vai além da nossa capacidade de entender, de imaginar. Aí Jesus, olhando para ela, falou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Que é no caso de Lázaro. Lázaro, ele faleceu, ele partiu, mas crendo que Jesus era o Cristo. Crendo que Jesus era o Messias, que era o Salvador. A enfermidade que ele teve, que o levou à morte. Eu creio que quando ele estava naquele leito, e ele sabia que o recado foi levado a Jesus de que ele estava enfermo. E ele vendo ali a sua enfermidade se agravar, ele vendo a sua vida se esvair, eu creio que em todo este momento ele nunca duvidou. E por causa da ausência de Jesus física ali, ele não deixou de crer de que Jesus era seu amigo ainda, de que Jesus era o Salvador, que era o Cristo, era o Messias, era tudo aquilo que ele acreditava. Então Jesus, ele fez essa declaração: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Que foi no caso de Lázaro. Ele morreu crendo em Jesus, né? Que ele era a própria ressurreição e a vida. E Jesus, ele diz assim: e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Então, o poder de crermos em Jesus é tão impactante quando nós cremos de verdade que, se você estiver morto, você tem a garantia pela palavra de Jesus que você tornará a vida. E se você vive, igual no caso daqueles que estiverem vivos no dia do arrebatamento, logo após os mortos ressuscitarem, diz a palavra que nós que estivermos vivos seremos transformados com o corpo como de anjo e subiremos ao encontro deles nos ares para nos encontrarmos com o Senhor e irmos participar das bodas do Cordeiro ali na glória, né? Onde o próprio Jesus nos servirá. Glória a Deus. Vemos aqui que, nós concluindo a palavra aqui, ela, quando ouviu esta declaração de Jesus, ela falou: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Esta crença que ela confessou era a mesma que tinha a sua irmã Maria, o seu irmão Lázaro, que havia falecido. Aí, quando ela acabou de falar isso, dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã. Marta chamou a sua irmã em segredo, dizendo: o mestre está aqui, ele manda te chamar. Vendo os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: ela vai ao sepulcro para chorar ali. Maria, chegando aonde Jesus estava, vendo ele, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, quando viu ela chorando, os judeus chorando também com ela, moveu-se muito em seu espírito e perturbou-se. E fez uma pergunta dizendo assim: onde vocês puseram ele? E ela encaminhou Jesus ali para o local onde Lázaro estava sepultado e falou: Senhor, vem e vê. Jesus, quando chegou ali, aonde se encontrava o corpo de Lázaro, diante daquela tumba, Jesus, ele chorou também ali. Chorou junto
com os que choravam. Judeus vendo aquela expressão de Jesus ali chorando, falou assim, olha como ele o amava, né? A ponto de ele derramar lágrimas, de ele chorar, sentir essa dor. Só que eles não imaginavam, eles na certa, como qualquer ser humano, eles imaginavam que Jesus estava chorando porque não tinha mais jeito, né? Porque ele estava triste, porque ele não pôde comparecer quando era necessário, quando eles achavam que era necessário para solucionar o problema. Então, alguns poderiam até imaginar, ele está chorando porque ele está com remorso, né? Está sentindo culpa, porque ele não pôde fazer nada pelo seu melhor amigo. E alguns deles disseram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que Lázaro não morresse? Jesus, movendo-se outra vez em si mesmo, foi ao sepulcro, era uma caverna, tinha uma pedra posta sobre ela, e disse Jesus, tirai a pedra. Nós vemos aqui que Jesus, ele não foi remover a pedra, não chamou os discípulos ali para junto com ele empurrarem a pedra, ele não houve ali uma manifestação sobrenatural para remover aquela pedra. Nós observamos que toda vez que quando Jesus ele ia operar algum milagre, ele determinava algo. E aquele algo era como se fosse a chave da vitória. Se a pessoa ela cresce naquele conselho que Jesus falava, naquela palavra que ele lançava, e ela tinha fé naquilo que era falado e colocava em prática, era como se fosse a chave do milagre, a chave da vitória. Então o segredo está na obediência. Mesmo que nós não entendamos o porquê Jesus diz certas coisas, porque a nossa mente está cega, está atordoada com problemas, com preocupações, com sofrimento, com coisas que nos envolvem e nos faz esquecer e estar apercebidos do que Jesus pode fazer em nosso favor. Então ele fala, tirai a pedra. Marta, a irmã do defunto, disse, Senhor, mas já cheira mal. 4 dias, fazem 4 dias. Quando ela diz já cheira mal, isso já indica que o corpo de Lázaro já estava em putrefação, que já estava se deteriorando. Então, era uma comprovação de que realmente Lázaro estava morto. Porque havia uma crença entre os judeus que até 3 dias, né, dizem por aí que até 3 dias, se acontecesse alguma coisa, então de haver uma ressurreição, alguma coisa assim, então não era lá um milagre, né? Mas quando o corpo entrava em putrefação, quando ele começava a se deteriorar, aí indicava realmente de que não tinha mais jeito. E nós vemos aqui que disse Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Então Jesus já tinha falado para ela, o teu irmão há de ressuscitar. Aquele que estiver morto e crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. É que ele está falando o caso da vida eterna, ele comparando a morte como a um sono, um estado de sono, né? Quando você dorme, você não está morto. Então ele compara a morte daqueles que creem nele como se fosse um estado de sono. E diante da palavra dele, eles vão de acordar naquele grande dia. Então, diz aqui a palavra do Senhor, tiraram, pois, a pedra, resolveram obedecer. Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Então Jesus ele tinha a certeza absoluta. Ele havia orado, havia falado com o Pai sobre
a vida de Lázaro, sobre o que estava acontecendo. E Deus já tinha comunicado a ele de que o poder ia ser manifesto ali, o poder de Deus ia ser manifesto para a glória de Deus no meio daquela situação. Então Jesus ele estava tranquilo, ele tinha uma certeza do que haveria de acontecer ali naquele momento. E ele continua orando, falando: eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em volta, para que creiam que tu me enviaste. Quando ele falou isso, gritou em alta voz, dizendo: Lázaro, vem para fora. Né? Jesus ele não entrou dentro daquela caverna. Jesus não entrou ali aonde o corpo de Lázaro estava se deteriorando. De maneira nenhuma ele entrou ali. Do lado de fora, ele deu aquele grito que ecoou lá dentro daquela caverna. E diante da voz de Jesus, Lázaro, gritando: vem para fora. Lázaro, ele despertou como se estivesse dormindo, mesmo seu corpo se deteriorando. E eu creio que diante dessa ressurreição, desse estado de ressurreição, o corpo dele foi se restaurando, seus órgãos, o seu corpo, as suas células, tudo começou a se fazer novo e começou a reviver, a ponto de dizer a palavra de Deus aqui, que o defunto saiu. Ninguém foi lá buscar ele lá dentro. Ele se levantou, ele saiu com as mãos e os pés envoltos em faixas e o seu rosto envolto num lenço. E Jesus falou: desamarrai-o, deixe-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Glória a Deus. Então, o que o Senhor quer dizer para cada um de nós nessa noite? O Senhor quer dizer que não importa a gravidade do que está acontecendo em nossas vidas, não importa a gravidade da situação, não importa nada, porque essa mania, ela vem do ser humano, que é limitado, por causa do pecado está afastado de Deus, perdeu a consciência, perdeu a sensibilidade de saber a capacidade do Deus que confessa, né? Isso vem do ser humano. Isso é parte do ser humano. Mas quando nós em Jesus, quando nós ousamos ter fé, crer na sua palavra de verdade, então o poder da sua palavra, ele se manifesta sobre nossas vidas. Não importa se a situação que você está passando já foi dado um laudo, um diagnóstico, uma sentença, que eu te garanto que tudo aquilo que foi dado indicando que é o fim da sua história, é o fim da sua vida, que não tem mais jeito, tudo isso veio da boca de homens falíveis e que estão destituídos da glória de Deus. Mas quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Em Isaías está escrito, vou ler aqui para a gente encerrar, Isaías 43, glória a Deus. Isaías 43, louvado seja Deus. Diz assim, glória a Deus. Vamos ler aqui um trecho. Isaías 43 diz assim: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando passares pelos rios, eles não te afogarão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 11 fala: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador.
E no versículo 13 diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Antes que o dia fosse criado, Deus já existia. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Agora, para encerrarmos com chave de ouro, João 5:21. Em João 5:21, quando Jesus ele declara lá para Marta que eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, né? Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Este versículo de João 5:21, ele dá uma explanação exata do que Jesus estava dizendo ali. Diz aqui: pois assim como o Pai ressuscita os mortos, isso é Jesus falando a respeito de Deus. Assim como o Pai ressuscita os mortos e os traz à vida, os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Então nós vemos aqui que não só Deus ele tinha o poder de dar a vida, de fazer os mortos ressuscitarem, como Jesus também tinha o poder de dar a vida para aqueles que ele quisesse. No caso ali, nós vemos que ele quis ressuscitar a Lázaro, porque ele era a própria ressurreição e a vida. Ele declarou: eu sou a ressurreição. Então você tem a garantia de que você irá ressuscitar naquele último dia da própria boca de Jesus, que é o Filho de Deus, o unigênito Filho de Deus, o Salvador do mundo. Porque ele falou: eu sou a ressurreição, eu dou a vida a quem eu quero, assim como o Pai também dá a vida àqueles a quem ele quer. Então, que você creia, receba esta palavra, não fique preso à gravidade das situações, dos problemas que te rodeiam. Não fique preso a isso, às informações negativas, às sentenças dadas por demônios, por homens, por ninguém. Se a palavra não veio, a última palavra não foi liberada da boca de Deus para a tua vida, busque nele a salvação, busque nele a solução do teu problema, busque nele a mudança, porque ainda que algo bom que você tinha na tua vida não exista mais, eu não sei o que você perdeu, que você já botou uma pedra em cima desse assunto, daquilo que te importava, que te trazia alegria, que era de valor para você. Você já colocou uma pedra em cima do assunto e falou: aqui jaz, está morto, enterrado. Eu não espero mais nada, não espero mais nada disso. Né? Deus tem poder de fazer ressurgir aquilo que era precioso para você. A paz, a alegria, a comunhão, a vida, tudo aquilo que você descartou porque você é limitado, os homens são limitados. Então Deus tem poder de restituir para você aquilo que você perdeu. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu vou deixando a paz aqui para o meu sobrinho Jonathan, a irmã Fabrícia Serafim, glória a Deus, pastor Jorge Luiz Carnite. Estou aguardando um dia, vai ser uma grande felicidade esse irmão um dia comparecer ali em nossa igreja para estar ministrando a pregação da palavra de Deus. O irmão ele participou da minha história também de um episódio de uma perda na minha vida, que foi a minha mãe. A minha mãe ela partiu há quase 5 anos atrás e eu não esperava, né, de que o irmão, eu não tinha entrado em contato particularmente com o irmão, aí de repente o irmão aparece ali no velório e nos traz uma palavra, uma alegria, né? Louvado seja Deus, porque isso conta. E estou aguardando
o irmão a qualquer dia ali na Rua Pedra Azul, número 82, Jardim Maria Dirce, Guarulhos, São Paulo. Como também o desejo de nós, dos pastores, dos obreiros da nossa igreja, o meu, é de que cada pessoa que tem acompanhado as nossas publicações, as palavras, as canções, um dia estejam adorando a Deus e se alegrando conosco ali na Rua Pedra Azul, número 82, Jardim Maria Dirce, Guarulhos, São Paulo. Glória a Deus. Graças a Deus nós temos vivido tempos de celebração, de alegria, de restituição, de cura, tempos, louvado seja Deus, que só Deus pode proporcionar às nossas vidas. É só o poder de Deus que pode trazer o céu para a terra. Cada um de vocês sabe disso. Louvado seja Deus. Vou deixando também a minha saudação para Mary Eide, que é a irmã do nosso futuro diácono ali, separado para diácono, o nosso irmão Cleiton Ricardo, irmã André Merique, a paz do Senhor Jesus para você, Laís Vitória, uma menina de Deus, glória a Jesus, que nós conhecemos aqui, que mora perto de nós, e eu fiz vários convites também para ela estar louvando a Deus ali em nossa igreja. Espero que um dia ela esteja também ali louvando a Deus conosco. Irmã Silvanete Alves Ferreira, glória a Deus. Nossa irmã Luana Souza, amiga lá desde a época dos anos 90, né? Uma família abençoada que Deus tem colocado em nossas vidas também. Fiquei feliz em vê-la, a sua mãe. De vez em quando eu vejo o seu irmão. Espero um dia ver os demais familiares também. Estaremos um dia fazendo uma visita, né, em sua casa. Glória a Deus. Irmã Inês Carolina, lá do Rio de Janeiro, sempre está nos acompanhando também, participando dos nossos cultos online, das palavras, das canções. É como se fosse uma membra ali da nossa igreja, né? Louvado seja Deus. Irmã Renata Paula Nascimento, também uma amiga da época de escola. Congregamos juntos no Ministério Apacentar com o pastor Jorge Luiz Carnite também. E fico feliz em vê-la sempre aqui também acompanhando. Glória a Jesus. Então, neste momento, eu vou deixando a paz para todos vocês em nome de Jesus Cristo. Maria Silva também. Maria Silva. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida também, Maria Silva. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmão Jorge Luiz Carnite, ele diz: eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Irei sim. Então, vai ser uma grande alegria. Esperamos também a Mary Maria, Inês Carolina, Silvanete, todos que têm acompanhado em nome do Senhor Jesus Cristo. E esta palavra, eu estou gravando ela a pedi orientação de Deus para que tipo de palavra estaria transmitindo para o povo, né? O povo que está sedento de Deus, faminto pela glória de Deus, pela palavra de Deus. Pedi direção e Deus me deu esta palavra após ter chegado do velório do nosso pastor José Rosa, ali do Ministério Jesus Libertador. E esta palavra, ela foi falada lá. Eu não escolhi. E o que eu acho incrível é que Deus, nesse dia, Ele quer nos despertar para essa realidade. Eu não sei quem está precisando desta palavra assim mais do que os outros, mas eu creio que a palavra de Deus ela não volta para Ele vazia. Então creia na palavra do Senhor, creia que tem jeito. O mundo diz aí, tem jeito para tudo, menos para a morte. Se você estiver com Jesus, tem jeito até para a morte. Porque o Jesus que nós confessamos, que nós servimos, que nos arrebatará, nos tornará a trazer a vida. Ele é a própria ressurreição. Ele é a própria vida. Louvado seja Deus. Então creia nele para que as promessas dele se cumpram na tua vida. A única imposição, a única regra que ele pede para você, para que o poder dele se manifeste sobre você, é que você creia, tenha fé, acredite no que ele te ensinou, no que ele está te pedindo. Porque isso vai ser a chave da tua vitória.
em nome do Senhor Jesus. Vou fazer uma oração para nós encerrarmos em nome de Jesus. Pai soberano, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu peço para que o teu Espírito Santo, ele, Senhor, ó Pai, venha sobre cada vida que está acompanhando esta live e sobre cada pessoa que ainda irá assistir esta pregação. Meu Deus, que o Espírito de vida, de ressurreição, venha sobre a vida de cada um que estiver recebendo esta palavra, que estiver crendo na palavra, que tiver fé nas palavras do Senhor. E esta palavra, meu Deus, seja tão poderosa que venha trazer de volta aquilo que se perdeu. Meu Deus, que venha restituir na vida de pessoas, meu Pai, aquilo que foi perdido, a paz, a alegria, a comunhão, meu Deus, coisas de valor, coisas, meu Deus, que traziam, Senhor, contentamento, alegria, que davam estabilidade para a vida de pessoas, meu Deus, e que foi perdida no meio da caminhada. Uma coisa que é, Senhor, muito importante, uma declaração muito importante que o Senhor diz e está registrada nessa escritura, é que existem problemas em nossas vidas, existem perdas em nossas vidas, que são justamente para que a glória de Deus se manifeste sobre nós e para que o testemunho seja maior, para que o poder seja maior, para que a grandiosidade do que vai acontecer seja de um tamanho a ponto de muitos que não creem em Jesus, não creem no poder de Deus, passem a crer. Porque contra fatos não existem argumentos. Então o Senhor quer trazer a realidade do teu reino, da tua palavra, sobre a vida de cada um que crê no teu nome. Meu Deus, em nome de Jesus eu te peço, envia anjos, meu Deus, nas casas, daqueles que estão concordando comigo nessa oração, daqueles que estão em concordância. Entra, meu Deus, nesta casa. Senhor, arranca o espírito da morte, meu Deus, de dentro desta casa. Em nome de Jesus, as palavras que foram ditas, palavras, meu Deus, sentenças que foram proferidas, meu Deus, palavras que foram malditas, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, elas caiam por terra agora por causa do poder e da autoridade da palavra de Deus. E a vida, ela vem encher esta casa, vem encher esta pessoa que estava, meu Deus, sentindo a vida escorrer pelos seus dedos. Oh, meu Deus, restitui, Senhor, a saúde para esta pessoa. Levanta esta pessoa do pó, meu Pai. Meu Deus, que o choro dure somente uma noite, mas a alegria venha pela manhã. Meu Pai, que o poder desta palavra possa invadir o interior dessa pessoa, possa se espalhar nas células dessa pessoa, no sangue, no espírito, no pensamento, no coração, na mente, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, Espírito de ressurreição, Espírito de vida, Espírito Santo de Deus, venha sobre esta pessoa, aonde existem trevas, aonde reina a morte, que a vida de Jesus seja liberada aí neste lugar. Meu Deus, quer seja dentro de um carro, quer seja na rua, quer seja num quarto, quer seja num hospital. Meu Deus, aonde esta palavra chegar, esta oração chegar, que ela venha acompanhada da manifestação sobrenatural do poder de Deus. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, em nome de Jesus, que aquilo que estava esquecido, enterrado, que não existe mais, que era valioso, era de valor, meu Pai, para esta pessoa, seja devolvido a ela, meu Pai, diante da fé dela, diante da crença dela na tua palavra. É o Senhor que sabe de que forma isso será restituído. Meu Pai, o trabalhar é do Senhor. Aleluia. A nós compete
pregar a palavra de Deus. Ao Senhor compete a manifestação de poder, de milagres, de sinais, de maravilhas, acompanhando e confirmando a pregação do Evangelho. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Que vocês tenham uma noite com um bom sono, o sono do justo. Venha dormir com a cabeça tranquila, sem passarem pela tua cabeça pensamentos que venham roubar o teu sono, que venham te causar insônia, mas que você venha dormir tranquilamente e que amanhã você possa acordar e o dia possa ser lindo para você. Dia em que você vai experimentar do milagre do Senhor. Você vai ver a vida com outros olhos. Aleluia. Porque o sol da justiça, ele está entrando aí onde você está. E ele está iluminando. E Deus te diz nessa noite: levanta-te, resplandece, porque a luz do Senhor já está nascendo sobre ti. Aleluia. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Glória a Deus.